Fernanda, primeiramente te agradecer. Agora, tu tá. A semana passada eu conversando contigo, agora eu te fiz o convite, né? Então a gente está muito feliz da tua presença. A gente sabe de todo o trabalho que tu faz nessa questão do mercado ambiental, a representatividade, tudo que tu faz e a importância que tu tem para esse mercado. Então, acho que conversar contigo sobre o cenário desse mercado pós-Covid, eu acho que tem contribuições muito grandes para trazer para o pessoal que está com a gente aqui hoje. Então, estou muito feliz e te agradeço realmente, assim, ó, desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, tu sempre muito solícita, muito parceira, e te agradeço a entrevista da semana passada. Foi muito legal, assim, tu conduziu de uma forma que foi uma conversa muito agradável e espero retribuir e sei do peso também que é conversar contigo agora, então tu fica à vontade para conduzir também da forma que tu achar mais adequada, né? Mas primeiramente é isso, agradecer o pessoal que está chegando aí, a gente, se tiver algum problema, pessoal, de cair, né, qualquer coisinha, fiquem por aí, a gente retoma. Eu acho que a gente conseguiu resolver a questão de conduzir nos dois canais, né, que era o nosso desafio, e eu acho que vai ser bem interessante essa discussão. Fernanda, muito obrigado. Eu queria também aproveitar para pedir para te apresentar um pouco do MAP, falar um pouquinho da tua carreira, que eu acho que tem muita gente curiosa para conhecer. Imagina, Marçal, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço também o convite e boa noite para você, para todo mundo aí da Química e boa noite para todo mundo que está acompanhando também. Um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aí com a minha visão sobre o mercado. E o mercado ambiental agora nessa fase pós a pandemia também, o que vai acontecer, o que estamos vivendo e o que está por vir. Né? Então, obrigada pelo convite, espero poder contribuir, estou à disposição também. Contar um pouquinho sobre mim? Isso, contar um pouquinho da tua trajetória, contar um pouquinho também sobre o MAP, né? Como é que tu chegou nele. A gente quer saber um pouco da tua trajetória, né? Maravilha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Joenck. De formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental, técnica em meio ambiente e educadora ambiental. E desculpa, Marcelo, mas está me dando um retorno. O pessoal até no Instagram está falando aqui que está com um pouquinho de eco e eu estou me ouvindo 2 vezes em duplicidade. Então, tá um pouquinho... Tu não quer deixar o som só no computador e tirar o microfone? Eu tô com som só no computador e eu tirei Tá. o microfone. O pessoal tá falando que no Insta tá com um pouquinho de eco mesmo, né? Mas a transmissão oficial é pelo Facebook. Então, convite, né, de todo mundo que está acompanhando. Segue o convite. A gente vai continuar no Insta, tá? Mas segue o convite para o pessoal, e se puder ir para o Face, tá? Então, o pessoal do Insta talvez vai ter um pouco de dificuldade, mas segue o convite aí, pessoal, para ir para o Face. Tem como botar alguma coisa fixa, convidando o pessoal para ir para o Face? É legal, Tá. né? Deixar uma mensagenzinha Isso. fixa aqui. Maravilha. Então vamos lá. Boa noite, boa noite oficialmente para todo mundo que está acompanhando também. E o meu nome é Fernanda Joenck, então, e o Marçal, você pediu para eu me apresentar um pouquinho, né? Isso aí. Contar um pouquinho do nosso trabalho. Legal. Então, de formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental, técnico em meio ambiente e educadora ambiental, e eu sou sócia fundadora do MAP, Meio Ambiente na Prática, que nós somos uma empresa de educação ambiental voltada para a profissionalização desse tema da temática meio ambiente, né? Então, a gente tem como propósito fortalecer o mercado de trabalho ambiental, por isso um prazer enorme estar aqui falando sobre o mercado e as oportunidades agora nesse momento também. E a gente faz isso, então, por meio de capacitação, de treinamento, de cursos e de ações e eventos também atrelados aí à educação ambiental corporativa, tá? E estamos aí no mercado e estamos em todas as redes sociais também. Uma das formas que a gente trabalha também é formando uma rede
de profissionais ambientalmente engajados, que a gente gosta de dizer. Então, por isso, estamos sempre em todas as redes sociais compartilhando conteúdos, Facebook, Instagram, YouTube. Então, para quem não conhece ainda nosso trabalho nas redes sociais, é MAP, Meio Ambiente na Prática, né? Então, @map.meioambiente na prática, e vai ser um prazer ter todos vocês acompanhando o nosso trabalho por lá também. E estamos super à disposição para conversar e bater esse papo sobre o mercado, e quem tiver por aí, né, contar um pouquinho também da atuação e dúvidas que vocês tenham com relação a esse assunto, e o que vocês quiserem saber aqui, estou à disposição para contribuir também. Trabalho, então, como docente também, seja no MAP, né, lecionando cursos no MAP. Então, no MAP a gente tem cursos com professores parceiros e cursos também comigo, dou mentoria de acompanhamento de desenvolvimento de carreira dentro da área ambiental. Então, esse é um pouquinho sobre mim, e não sei se você quer que eu fale um pouquinho também da minha trajetória até aqui, me diga. Não, eu queria ouvir um pouquinho a tua trajetória, falar um pouquinho e como que tu chegou nesse projeto, como é que foi até aqui. Show. Na verdade, eu comecei na área ambiental como técnica em meio ambiente, então, né, as minhas primeiras formações foram em educação ambiental e técnica em meio ambiente, e eu comecei com um estágio no Parque Jardim da Luz, na verdade, pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? Então, a gente ficava com gestão de parques municipais. E eu ficava principalmente no Parque Jardim da Luz, então, trabalhando muito à frente com educação ambiental. Saindo de lá, eu já logo entrei em uma consultoria de áreas contaminadas, especializada em áreas contaminadas, gerenciamento de áreas contaminadas. Fiquei por um tempo, principalmente com enfoque em gerenciamento de projetos de remediação, mas também passei por todas as fases de gerenciamento de áreas contaminadas, investigação e tanto campo como escritório também. E assim, depois, eu comecei, resolvi sair da consultoria e fui para o mundo corporativo. Então, eu fiquei por um tempo numa grande multinacional. A gente ficava na unidade, no corporativo dessa automobilística, e gerenciando as unidades das plantas, né, da América do Sul com a matriz nos Estados Unidos. Então, a gente fazia o intermédio aí dessa gestão de todas as questões atreladas à área ambiental dentro dessa multinacional. E nesse meio do caminho, eu sempre estudei muito empreendedorismo, comunicação, marketing, porque eu sempre vi tudo isso como ferramentas importantes para agregar na minha trajetória de carreira profissional. E eu percebi que sozinha, como eu entrei no empreendedorismo, né, Marcelo, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu via como uma ferramenta de atuação profissional para mim, particularmente dentro das empresas. Eu sempre tive, eu não vim para o empresariado como muitos já vêm com esse ímpeto de abrir o seu próprio negócio desde cedo, muito pelo contrário. Eu tenho até algo engraçado aí na minha trajetória, que eu sempre fui avessa a querer abrir o meu próprio negócio. Então, eu falava, não quero abrir o meu próprio negócio, quero estar dentro das empresas. Mas eu sempre tive uma motivação muito grande de missão mesmo em trabalhar com a área ambiental. Sempre foi algo que me tocou desde muito nova. Então, isso sempre fez muito sentido para mim. E um certo dia eu percebi que eu não conseguiria fazer isso sozinha. E eu comecei a perceber também que as pessoas saíam da área ambiental, saíam das formações acadêmicas, né? Saíam da faculdade, dos cursos técnicos e por aí vai, totalmente perdidas e sem saber por onde começar. E que eu conseguia ajudar essas pessoas com as ferramentas que eu já tinha a conseguir fazer com que elas entrassem no mercado. E assim veio o meu propósito, emergiu de que eu precisava, então, estar à frente e criar esse movimento de ajudar essas pessoas a conseguirem entrar no mercado, para que juntos a gente consiga fazer mais, né? Porque eu sozinha sou como diz a frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Sozinha eu sou uma gota, mas juntos a gente é um oceano. Então, eu vim muito a criar o MAP com esse propósito de realmente ajudar esses profissionais que não sabem
onde estão as oportunidades no mercado e conseguir fazer o link, porque ao mesmo tempo, Marçal, eu via muita gente, muitas empresas precisando de profissionais no mercado, e isso cada vez mais emergindo, chegando para mim, olha, preciso, até hoje, na verdade, até uma coisa muito engraçada, essa ponte, quer dizer, até hoje muito mais, na verdade, né? Mas de empresas desesperadas procurando os profissionais, falando, Fernanda, onde que a gente encontra essas pessoas? E as pessoas saindo da faculdade, das academias, assim, totalmente, meu Deus, não tem oportunidades. Eu falo, não, tá faltando o link entre os estudantes, né? Não necessariamente só estudantes, mas entre os profissionais e o mercado. E como fazer esse link, então. E nesse meio do caminho, eu comecei, então, a auxiliar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho e também a evoluírem, uma vez que, estando no mercado de trabalho, como desenvolverem as suas carreiras dentro do mercado. Então, assim que eu me tornei, então, hoje mentora de profissionais dentro da área ambiental e também, tanto com cursos técnicos como com cursos de formação com base de carreira, né? Entrar no mercado e se desenvolver dentro do mercado também com liderança, empreendedorismo e por aí vai. Muito legal mesmo. E com toda essa tua bagagem já de acompanhar tudo isso, eu imagino que esse momento deve estar bem conturbado, né? Eu acho que todo mundo está repensando suas carreiras e a questão a questão ambiental não é diferente, né? Então, eu acho que por tudo que tu tem acompanhado, né, profissionalmente e até como parte do teu negócio, aí que vem a pergunta, né? Como que tu vê esse mercado ambiental a partir desse momento que a gente está vivendo? Como é que é o novo normal, né? Como que vai ser o novo normal para a área ambiental, na tua opinião? Olha, só essa pergunta já dá para a gente falar infinitamente. Mas, sim, todo mundo está precisando. Estamos vivendo um momento de reavaliação de muitas coisas na sociedade, né? Eu vejo que isso é um gancho não só para a área ambiental, mas para todo mundo. Então, é como a avalanche veio, o furacão aconteceu, e agora, né? E agora, o que a gente faz? Onde a gente está? E eu vejo que o primeiro momento quando a gente passa por crises, Marçal, primeiro que não é a primeira e nem a última da história que a gente vai passar. Então, acho que isso é uma primeira reflexão importante da gente trazer nesse momento, que é olhar para o passado, olhar o que a gente já teve no passado também, como que a gente aprende com o passado, e também nesse momento onde estamos e para onde vamos, né? E eu acho que esse é o principal ponto para a gente começar a conversa, o início da nossa conversa, né? E aí, entender que no desespero, normalmente a gente só faz péssimos negócios, né? E péssimas escolhas e péssimas decisões. E num momento como esse, a gente a demanda de nós uma expertise ainda maior em tomada de decisões, né? Então, o que a gente vai fazer frente a um cenário de crise, né? Um cenário de crise que é como se fosse... Estamos numa guerra, uma guerra silenciosa, né? Então, eu acho que é muito isso que a gente está vivendo nesse momento. É como em cenários de guerra que a gente passou lá atrás e o mundo nunca saiu o mesmo depois de cenários de guerra, tá? E agora a gente está numa guerra silenciosa, que é um vírus que a gente precisa combater esse vírus, tá? Então, a primeira coisa é reconhecer que sim, a gente está passando por uma situação delicada e que isso não só na área ambiental, no mundo, né? E exatamente por essa mudança no mundo, a gente tem visto mudanças de comportamento nas pessoas e mudança de comportamento também do olhar das pessoas frente a como a gente se relaciona uns com os outros e com o nosso planeta. Então, uma das coisas que eu falo muito é o quanto eu vejo que a nossa área, na área ambiental, está crescendo durante esse período, assim, sabe? Porque crescendo principalmente em termos de... O pessoal está dando importância mesmo. Assuntos que antes eram tidos como... eram distantes, era um futuro distante, né? Hoje ele ficou tão próximo. Algumas preocupações e alguns cuidados, eles ficaram tão próximos da gente, né? Aconteceu isso e a gente começou a olhar o mundo de outra forma, porque a gente se obrigou, né, a olhar as coisas de uma forma diferente.
Exatamente, é uma mudança de chave forçada, vamos dizer assim, e de coisas que a gente tem batido tanto na tecla há tanto tempo, quem está no mercado ambiental há mais tempo, né? Você está há quanto tempo, Marçal, que você me comentou? Esse ano, em dezembro, a Química completa 17 anos. Maravilha. Eu estou no mercado desde 2009, então 11 aninhos. 11 aninhos aí no mercado também. E o quanto a gente vê uma evolução, né? Quem tá, quando a gente estuda até evolução da preocupação ambiental, o quanto alguns marcos negativos trouxeram também mudanças na ciência, mudanças em uma série de questões, inclusive de legislação também, que é um ponto que eu quero comentar um pouco aqui sobre essas mudanças no mercado, que eu vejo que é uma chave principal que a gente vai virar aí dentro do nosso mercado ambiental, mas muitas mudanças acontecem nesses períodos em situações negativas, né, dentro da evolução da preocupação ambiental e da humanidade também como um todo. E eu vejo que é muito isso que a gente está vivendo nesse momento, né, veio algo inesperado e que as pessoas foram pegas de surpresa e que, ao mesmo tempo, eu vejo que tem pessoas que paralisam e simplesmente não fazem nada no choque, né? Pessoas e empresas que paralisam e falam, vou esperar. Só que como que você fica esperando, né? Enquanto o mundo está mudando? Porque o mundo está mudando. Então, foi do dia para a noite, as pessoas tiveram que ir para dentro das suas casas, do dia para a noite, um monte de gente teve que sair, os profissionais de saúde tiveram que sair, arregaçar as mangas para a gente conseguir resolver esse problema. Então, é uma questão assim que eu vejo que o mundo todo já está mudando e está tendo essas percepções de, como você comentou, né, as pessoas falando mais sobre questões ambientais, então muita gente falando sobre o planeta precisou dar essa pausa para respirar, então a sociedade como um todo já tendo esse olhar também mais consciente de precisa ouvir um vírus para a gente entender que estamos todos conectados. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, a gente que trabalha na área ambiental, a gente já tem batido na tecla há muito tempo sobre isso, sobre economia circular, sobre as inter-relações. Ecossistema é isso, quando a gente estuda na escola ainda, né, a base do ecossistema. Então, estamos todos conectados. Mas, muitas vezes, a gente não via esse reflexo 100% acontecendo, né, junto à economia, junto a uma série de coisas. E precisou vir esse vírus para chacoalhar o mundo e falar, olha, vocês estão todos conectados, porque uma coisa que aconteceu lá na China está pegando no mundo todo. Então, eu acho que isso é uma primeira mudança de chave, de que a gente já trouxe uma percepção de que todo mundo agora para e pensa de realmente a imagem de todos somos um, né? Finalmente, a imagem de todos somos um. Muito interessante. Pessoal, só para reforçar aqui, ó, eu acho que foi colocado um aviso ali no Instagram convidando para ir para o Face, tá, pessoal? O nosso Instagram, o pessoal comentou que estava dando eco e a gente está tentando direcionar para o Face, tá? Então, só para reforçar com o pessoal, eu acho que tem um aviso, né? Se puderem só confirmar aí se está o aviso. Eu informando para ir para o Face. O aviso. Tá, se o pessoal puder escrever ali, se puder escrever, né? Tá. Que daí tem um aviso para ir para o Face. Daí a gente segue nas duas plataformas, tá? E se tiver alguma dificuldade no Insta, vai para o Face. Fernanda, eu concordo, é bem isso que tu colocou, sabe? Eu acho que a grande questão é essa, assim, ó, essa mudança realmente de concepção. O Ernie aqui que está colocando uma pergunta bem atual e eu acho que não tem muito a ver com... Não é tão diretamente ligada ao Covid, mas ela entrou num momento do Covid, que é o mercado ambiental com afrouxamento de exigências. Mercados e demandas de projetos podem diminuir com boiadas e baciadas, que é um assunto que surgiu aí, acho que na última semana, né? E que também causou um certo, né, até um mal-estar em algumas situações ali, né?
Não sei se tu tem alguma coisa para comentar sobre isso. Sim, tenho muito a comentar sobre isso. Mas sem entrar em questões políticas, porque eu acho que senão a gente começa realmente. Um primeiro ponto é a gente não ficar se atacando. Então, o primeiro, a base para a gente conseguir avançar como sociedade é a gente conseguir se olhar e se ouvir mais. Então, acho que isso é uma das coisas que mais falta, sabe? Que eu vejo muito também faltar no próprio mercado ambiental, que é os profissionais culparem governo culpa empresa culpa a sociedade culpa. É sempre culpa do outro, entende? Então chega para você falar, ai, mas é a empresa que não faz, é o governo que não sei o quê, são as pessoas em casa que não ajudam, é sempre a culpa do outro. Então, quando a gente chega com o pé no peito, é muito mais difícil da gente conseguir criar um diálogo e uma discussão que realmente enriqueça. Então, isso é uma das primeiras colocações que eu acho que já vale a gente falar também, que se a gente quer ser ouvido, a gente também tem que ouvir. Então, acho que só porque sempre que entra em termos de política, começa uma discussão e as pessoas começam a se atacar, e não é isso, não é esse intuito, né? Então, acho que não cabe a gente entrar em termos de política, mas sim em como eu vejo que isso reflete no mercado ambiental, que a gente está vivendo agora no mercado. A gente já tinha uma tendência, uma fala que já estava presente em mim, pelo menos, e eu vejo que em algumas das pessoas no mercado também, sobre essa questão do além do obrigatório, além do regulatório. Exatamente por conta disso. E agora, né? E agora, se parar e se o governo não ajudar, e como é que a gente faz, né? Entendendo que as necessidades e onde estão as oportunidades no mercado, gente? As oportunidades estão atreladas a uma necessidade que o mercado tenha, que a empresa tenha do outro lado, necessidades e problemas que a gente tem que resolver. A gente até falou, né, Marçal, que o empreender é resolver problemas. Eu vejo que todos os profissionais precisam dessa ferramenta, resolução de problemas, ponto. Isso é uma das questões. Então, enquanto a gente tiver problemas na área ambiental, a gente precisa de gente para fazer esses problemas serem solucionados, tá? Mas onde eu quero chegar com isso? Entendendo que agora, nesse momento de o que o coronavírus, né, e esse momento de pandemia que a gente está vivendo trouxe como uma das mudanças que eu vejo que estão acontecendo. As empresas precisam se reinventar. E uma vez que essas empresas precisam se reinventar, a gente precisa trazer, então, essas opções de reinvenção para a empresa. Como que eu trago isso de uma forma mais palpável? Ao mesmo tempo que tive mudanças, né? Até legal a gente falar sobre isso também. Como que a gente sentiu isso dentro dos nossos negócios? Até legal, Marcelo, você também comentar um pouquinho o que aconteceu dentro da Químia, tá? Então, o que aconteceu? Eventos presenciais tiveram que ser paralisados, porque não tinha mais o que fazer, né? Dentro das indústrias, inclusive, as indústrias continuam as atividades, os profissionais precisam continuar lá, mas grandes eventos de semana de meio ambiente, normalmente é semana que a gente faz evento dentro das empresas adoidado. Mas como que a gente vai fazer esses eventos, uma vez que as empresas não estão fazendo grandes movimentações, né? Dentro das empresas. Então, alguns pontos realmente mudaram, tá? E exatamente, uma vez que muda, como que a gente muda junto, tá? Então, também falar sobre essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, outras empresas chegaram também e falando com uma demanda de empresas de várias áreas diferentes, tá? Então, consultórios médicos, padarias, pequenos negócios, imaginem pequenos negócios, eles precisam se reinventar, o que eles vão fazer? E eles estão com essa percepção de eu vejo que as pessoas estão se preocupando mais sobre essa questão ambiental. A gente começou a se preocupar mais com a questão ambiental. A gente, quando eu digo, por favor, imagina os donos desses negócios falando, tá? Então, uma vez que muda essa percepção de consciência ambiental na cabeça das pessoas, da sociedade, as empresas também entendem que uma vez que elas tenham isso atrelado ao produto e serviço delas, elas também conseguem utilizar isso também a favor delas. É uma marca com propósito, com alma, sabe? Eu acho que uma das principais mudanças que a gente vai ter
que é um dos principais legados que a pandemia também vai deixar, que é isso, as pessoas não estão ficando mais humanas, as empresas também ficarem mais humanas. Então, entendendo como que funcionam as inter-relações, né, entre pessoas e planeta. E uma vez que esses negócios precisam se reinventar e se diferenciar, uma das principais, das pontes que eles têm para isso são os projetos e ações socioambientais. Então, eu tive demandas próprias de como que a gente faz para tornar o nosso negócio sustentável. Então, aí entra uma das minhas dicas quando eu falo sobre mudanças de mercado. Uma das dicas é como que você pode criar algo para além do obrigatório, para além do regulatório. Eu nunca ouvi tanto falar entre grandes empresários, entre grandes empresas, sobre ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que eu, pelo menos, bato na tecla disso há milhões de anos. A gente que está na área ambiental, a gente está há tanto tempo batendo, né? Desde a Agenda 21, lá de trás. Então, o que a gente precisa fazer sim, as reuniões, os acordos internacionais, estamos aí, né, Marcelo? Semana que vem é Semana do Meio Ambiente. Semana do Meio Ambiente veio da onde? As pessoas nem sabem. Semana do Meio Ambiente veio a partir de uma conferência de Estocolmo, acordos internacionais, que você chega e fala assim, gente, o que a gente está fazendo, né? A gente precisa dar um rumo aqui para esse mundo, o que a gente está fazendo como sociedade, como planeta. E a partir daí começam a surgir também, aí é o direito ambiental e tudo mais. Mas esse olhar e algumas questões que não necessariamente estão atreladas à regularização, né? Então, para além do documento, eu preciso, por lei, seguir isso aqui, mas eu quero seguir algumas ações porque eu acredito nisso e porque as pessoas que compram de mim acreditam nisso. E como é que a gente pode fazer a nossa empresa e a nossa marca ir mais longe com base nesses projetos socioambientais? E está aí uma baita oportunidade para todos os profissionais da área se colocarem também apresentando o para além do obrigatório, tá? Para além do que você precisa cumprir por lei. E aí a gente cobre isso tudo que era esse questionamento, né? E se cair questões de eu tenho a obrigatoriedade de... Então, a gente está atrelado exatamente a essa questão de, ao mesmo tempo que a obrigatoriedade pode cair, ao mesmo tempo o nível de consciência está aumentando muito também. Então, são só formas da gente enxergar e como é que a gente faz para olhar para o que está, a necessidade que o mercado e que as pessoas têm e como que a gente traz isso para esse olhar, tá? Não sei, por favor, se deixar, eu falo bonito, Marcelo, você tem que ir me cortando e me direcionando. Eu concordo contigo, e tu comentou uma coisa, assim, né? Tu perguntou assim, o que eu fiz, né? Na prática, assim, ó, o que uma empresa que vive de prestar serviços na área ambiental, né, fez. Então, vou resumir, assim, colocar de uma forma, até porque talvez tem gente que está assistindo aqui que presta o mesmo serviço da Químia ou quer entrar no mercado, né? Então, assim, brevemente, assim, ó, primeira coisa, eu me assustei como todo mundo, né? Então, eu me lembro que era dia 19, era uma quinta-feira, eu fiz uma reunião com todo mundo na empresa, mandei todo mundo embora, todo mundo para casa, né? Isso falando aqui em Santa Maria, os franqueados, né, tiveram a mesma atitude. Então, primeira coisa, assim, foi todo mundo embora, a preocupação vamos pensar na saúde da equipe, vamos ver o que acontece. Então, a gente foi todo mundo para casa, no primeiro dia ali, e a gente começou já naquele momento a implantar. Na verdade, a gente ficou uns 2 dias, 3 perdido. A gente ficou parado sem saber direito o que fazer. Mas a gente já implantou o teletrabalho, né? Que seria, no caso, o home office, ou alguns serviços que a gente atende que precisa estar no cliente. A gente atende bastante indústria de alimentos, e essas indústrias não pararam, né? E a gente presta alguns serviços que envolve ter um operador lá atendendo. Então, a gente implantou o teletrabalho. Os funcionários ficaram com os carros, né, e iam direto para o cliente. E quem tinha a possibilidade de trabalhar home office, foi todo mundo home office. Tá? Isso foi os primeiros, acredito que a gente ficou uns 15 dias nesse formato, assim.
Foi difícil, a gente teve que se adaptar, mas aí entra a primeira questão, que é um ponto que eu vejo que é uma tendência também. As pessoas, ou elas vão daqui para frente, cada vez mais o home office é uma realidade, ou as pessoas vão optar por morar cada vez mais próximo do trabalho, vão evitar o máximo deslocamento, né? Hoje aqui na Química a gente cuida muito, assim, ó, a questão das pessoas se deslocarem até aqui. Então a gente fez algumas mudanças, né? A empresa se adaptou de algumas formas para que quem precisasse, por exemplo, de transporte público, evitasse nesse momento. Então tem gente e olha que é isso, Marçal, rapidinho, isso é planejamento urbano, né? Isso é diretamente atrelado na área ambiental. Totalmente. Então, isso foi uma das ações. Depois disso, passado esse susto, assim, de se preocupar com a saúde dos colaboradores, não, a primeira coisa é evitar, que estava todo mundo muito assustado, tu começa a pensar, tá, bom, mas eu tenho que cuidar da saúde dos colaboradores, mas eu tenho que, de certa forma, seguir atendendo os clientes que têm as demandas, muitos deles seguem com as demandas, e também como que eu vou me posicionar perante a sociedade, qual é o meu papel perante a sociedade. Então, a gente começou a desenvolver algumas ações, né? Por exemplo, auxiliar, a gente faz um trabalho aqui que a gente faz sanitização, que é uma coisa que tem a sua importância, né, nesse momento. A gente, desde o início, tem feito em alguns locais específicos, né? Trabalho voluntário aqui, justamente para auxiliar esses locais. Principalmente, a gente está fazendo um trabalho já, principalmente em lares de idosos aqui, coordenado pela prefeitura aqui, a gente auxilia nisso. Hoje mesmo nós estávamos fazendo em 3 lares da cidade aqui, que é um trabalho simples que a gente tem condições de auxiliar, porque a gente tem equipamento, tem gente, tem produto e a gente está fazendo isso. Mas, tá, então a gente, primeiramente, pensou nos colaboradores, pensou nos clientes, pensou na sociedade e também tem que pensar na sobrevivência do negócio. Então, é uma equação muito difícil de fazer. E o caso do pequeno empresário, que é o meu caso, ele é um pouquinho mais difícil ainda, porque grandes empresas conseguem ter recursos para agir de uma forma mais efetiva. O pequeno, muitas vezes a pequena empresa, ela tem capital de giro para conseguir aguentar uma situação extrema, assim, para trabalhar 15 dias. Isso é a realidade de muitas empresas pequenas, né? De clientes nossos, inclusive, a gente também atende pequenos clientes. Então, a gente teve essa preocupação e aí começou a haver oportunidades no mercado. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, assim, ó. A gente, assim como a gente tem esse lado, a gente trabalha a questão de cursos presenciais. Isso foi um negócio que deixou de existir no momento que começou essa crise, né? Então, a gente agilizou um sonho antigo, que era lançar o curso EAD, a plataforma de curso online. Então, a gente agilizou, a gente já vinha desenvolvendo, a gente botou no ar, a gente lançou um curso. Esse curso, a gente teve um outro cuidado, a gente lançou esse curso com valor promocional e a renda desse curso a gente reverteu para compra de cestas básicas. Até amanhã eu tenho que entregar, a gente vai entregar 20 cestas básicas amanhã para pessoas que vivem da coleta de material reciclável, porque essas pessoas tiveram uma queda muito grande na sua renda. Então, tu começa a ter reinventado de uma forma tão rápida, só que tu começa a colocar outros valores nas tuas ações. Hoje, a minha preocupação é lançar um curso, mas eu penso, tá, mas e como que eu posso ajudar alguém que está precisando nesse momento? E eu acho que esse é um outro legado dessa pandemia. A questão da solidariedade. Nunca a gente pesou tanto o nosso papel e o que a gente pode fazer pelos outros. Tá muito claro isso, né? A gente está vendo isso tão forte, várias ações que surgiram no meio dessa pandemia associadas à solidariedade. O que tu pode fazer? O que de fato tu está contribuindo, né? E uma empresa, ela tem um papel social, né? Às vezes a gente se coloca todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por grandes dificuldades, por grandes privações, né? E aí vem a reflexão, bom, tô nessa situação, tem gente que talvez está numa situação muito pior que a minha. O que eu posso fazer dentro das minhas limitações, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu estou me sentindo, hoje, estou me sentindo, de certa forma, mais útil do que antes. Porque a gente se posicionou numa forma também de fazer algo mais, né? Então, e eu acho que esses legados, Fernanda, esses valores
isso aí vai estar cada vez mais presente nos negócios. Eu acho que a gente vai ter uma série de dificuldades. Por exemplo, eu acredito que o mercado de trabalho vai realmente, assim, mudou completamente. Eu sempre falava que eu achava que no futuro cada vez mais os profissionais iam ser PJF, né? Então, pessoa jurídica física, ou seja, cada vez mais as pessoas vão ter que empreender, e eu acho que esse movimento acelerou muito isso, cada vez mais, assim. Então, no meio de tudo isso que o mercado está passando, eu acho que ainda surgiu outros valores. Um deles, por exemplo, é tu cada vez mais pensar na questão da solidariedade e o teu papel no mundo, né? Então, só para contribuir o que tu falou. Claro. Não, e isso, na verdade, a gente tem visto isso muito em todos os mercados, em todas as áreas, né? O grande olhando para o pequeno, né? Então, foi uma mobilização, logo nas primeiras semanas, as grandes indústrias, as grandes empresas se reunindo e aí, o que a gente vai fazer para ajudar? Como que a gente faz? Os países se ajudando, respirador vindo de um país para outro país, para outro país. Então, tanto em termos geopolíticos, né, as pessoas se ajudando, as empresas ajudando também os menores, e como que a gente faz para, como humanidade, como sociedade, a gente se ajudar e se reerguer, e as empresas também repensarem exatamente o que você falou. Qual que é o nosso papel como empresa dentro da sociedade? O que a gente pode fazer para isso? Como que a gente pode contribuir? Então, como eu comentei, né, trabalhei em um tempo com automobilísticas, então eu tenho esse contato um pouco com esse viés das automobilísticas. E as automobilísticas, muitas delas pegaram parte da sua produção para produzir respiradores. Então, olha, a gente tem essa tecnologia a gente consegue adaptar da parte X ou Y, como que a gente faz, então, para fazer isso? Então, assim, foram muitas ações, grandes marcas fazendo também distribuição de álcool e gel e também auxiliando de outras formas. Isso são só algumas tendências das pessoas falam, tá, mas o que isso tem a ver com a área ambiental? Então, calma, a gente já vai fazer o link. Mas uma delas é exatamente essa questão, né, de entender que a solidariedade muito mais presente e o ser humano sendo muito mais humano, né? E que eu acho que é o maior diferencial que a gente já tinha, a tecnologia já precisava ter, né, e desenvolver. A tecnologia estava crescendo exponencialmente, está, né, crescendo exponencialmente, e eu acho que só veio para acelerar muita coisa. Então, o que eu sinto é que a gente cresceu, Marçal, como sociedade e avançou como sociedade, assim, nesse período, uns 30 anos em 3 meses, em termos do olhar para o outro, de tudo, inclusive de olhar para a ciência, para a tecnologia. A ciência nunca foi tão valorizada. Então, dentro da área ambiental, os cientistas da área ambiental, né, inclusive atrelados à saúde, né, então a área ambiental, em termos de saneamento também, diretamente associada à saúde. Então, tem muitas múltiplas relações aí, e as empresas olhando para isso, de como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar, como que eu posso olhar para o outro também, né? Então, isso é um grande legado que realmente ficou e que faz com que as empresas pensem sobre isso, qual que é o meu real papel no mundo. Eu acho que esse é um dos convites legais para a gente fazer hoje. Seja para quem está aqui e tem empresa, eu não consigo ver os comentários, então eu preciso que, de repente, você também vá me direcionando, mas quem está aqui e tem empresa, ou quem está aqui e trabalha em empresa, ou quer trabalhar em empresa, ou quer abrir uma empresa, qual que é o seu objetivo, independente de qual for o seu objetivo, assim como as empresas têm que repensar de qual que é o meu real papel aqui na sociedade, porque a empresa serve para servir a sociedade em algo, né? A empresa tem um papel social, né? Dentro dessa troca financeira que a gente tem economicamente falando. Então, existe um propósito, um papel social. E qual que é esse seu papel social? Então, as empresas repensarem isso, assim como os profissionais também repensarem isso e pensar como que eu posso ajudar o outro. Então, é mais do que
eu olhar simplesmente para, meu Deus, como que eu vou sobreviver financeiramente? Mas como que eu posso ajudar? Porque uma vez que eu ajudo também é fluxo, aí o fluxo da abundância, né? Quanto mais você ajuda, também mais você é ajudado e por aí vai. Então, às vezes pode parecer um papo meio doido, mas o quanto isso funciona em termos financeiros também para os negócios. Eu vejo muito negócio que começou nesse formato de quero ajudar e acabou conseguindo novos contratos. Então, um exemplo, Marçal, uma empresa que tem tratamento de efluente que eu conheço, ela pensou, né? As indústrias não vão poder parar suas atividades, mas como que vão fazer? Porque reduziram a quantidade de profissionais indo todos os dias e os contatos, mudou tudo, né? Teve que mudar a rotina. E aí, como que eles podiam fazer para... Eles têm a expertise dos maquinários, das coisas, eles começaram a oferecer, então, consultorias à distância gratuita para as empresas. E eles foram nesse impulso de fato, ajudar as empresas. E vai disseminando, eles conseguiram vários novos contratos com várias outras empresas para fazer esse tratamento, tá? Então, esses atendimentos à distância e também manutenção das estações de tratamento de efluente. Então, isso é um exemplo, né? E aí, trazer também qual é o nicho que vocês estão e como que a gente pode pensar juntos, né, nessas mudanças. Uma outra coisa, assim, que eu também percebo, concluindo, né, a linha de raciocínio ali, uma coisa que a gente teve um cuidado, que eu percebi muito grande, por exemplo, a nossa interação com o cliente, mesmo à distância, aumentou muito. Por quê? Alguns fatores. Primeiro, a gente sabe que os nossos clientes, muitos deles, né, a maioria está passando por dificuldades financeiras. Porque eu acho que isso é uma coisa que preocupa muito o pessoal que quer atuar no mercado ambiental, que não entrou no mercado ainda, ou que está começando. É óbvio que a relação mudou, os desafios aumentaram. Hoje tu tem que entregar muito mais do que tu entregava antes. Então, uma das coisas que a gente percebeu foi essa aproximação maior com os nossos clientes. E quando eu falo aproximação, é desde estar atendendo muito mais do que ele precisa e indo além até do que ele estava acostumado a receber, mas também aproximação no sentido de renegociar, de adequar a realidade, a nova realidade, né? Então, isso é um dos desafios que a gente tem pela frente. A gente percebeu uma aproximação muito maior no sentido de que está todo mundo junto, vamos atravessar essa crise junto. Isso é uma coisa que, para mim, está muito forte. Eu estou falando por mim aqui em Santa Maria, tá? Mas eu sei que o pessoal da rede da Químia, os outros franqueados, né, os franqueados da Químia, eles também estão fazendo isso nas suas regiões. A gente está, até a minha aproximação com eles aumentou muito mais em função disso. A gente está muito mais junto, muito mais unido para atravessar essa crise junto, né? Então, e eu sei o esforço que eles estão fazendo junto aos clientes deles. Então, isso é uma coisa muito marcante para mim nessa crise. A aproximação entre a equipe, mesmo às vezes a distância, está muito mais unida do que antes, né? E a aproximação com o cliente. Então, assim, eu sei que existe uma preocupação muito grande para quem atua na área ambiental, como em qualquer área, sobre como que vai ser, como é que eu vou conseguir trabalhar nessa área, como é que eu vou conseguir trabalhar nesse mercado. Vai aumentar, muitas empresas vão sair do mercado, vão sumir, eu acredito que vão, sim, mas muitos negócios vão se reinventar. A nossa atividade, nós como profissionais da área ambiental, seja como consultor, seja como uma empresa que vende uma solução, um produto, um serviço, todo mundo vai se reinventar, vai ser obrigado a fazer isso. Só que a diferença é que alguns valores começam a ter um peso maior do que antes. São muito mais, tu vai buscar colocar cada vez mais em prática alguns valores. E um deles é essa empatia. Tu ter que colocar no lugar do outro. Tu ter que colocar cada vez, no meu caso, me colocar no lugar do funcionário que às vezes está preocupado, que está com problema, que a família está tendo problema. O funcionário se colocar no lugar do empregador. O cliente se colocar o prestador, né, quem vende, se colocar no lugar do cliente, tu se colocar no lugar de pessoas que estão passando por dificuldade. Eu acho que isso também é uma coisa que está muito forte, assim, a gente está todo mundo tentando ver dessa forma. Claro, talvez isso, a gente está discutindo agora isso no calor do momento, a gente está vivendo isso. Não sei como vai ser daqui 1 ano, daqui 2,
né? Talvez vai passar essa onda, talvez a gente esqueça muita coisa que a gente aprendeu nesse período e volte a ser como era, não sei. Mas eu vejo que alguns valores estão muito presentes. E a gente, consciente ou inconscientemente, a gente está começando a trabalhar algumas... A gente está mudando de alguma forma, né? Às vezes conscientemente, sabendo que está mudando, sabendo que precisa mudar, e às vezes não tão consciente assim. A gente se depara com situações que estão nos exigindo algumas mudanças e inconscientemente a gente está fazendo, né? Então, isso para mim, pelo menos para quem trabalha, né, falando do pessoal do mercado ambiental aí, hoje, por exemplo, ontem eu estava fechando uma parceria, olha só, a gente fechou uma parceria ontem, tá, falta só um pequeno detalhe, né, com uma empresa de São Paulo, que se fosse há um tempo atrás, eu ia ter que viajar, eu não ia me conformar em fechar uma parceria por uma videoconferência. Eu ia ter que pegar um avião, ia ter que ir lá, o cara ia ter que vir aqui, e aí não sei o quê. Então, assim, hoje tu consegue, tu é mais objetivo, tu é mais prático nas decisões que tu tem que tomar, e tu sabe que muitas coisas que antes tu achava necessário talvez não seja para te fazer o que tem que ser feito. Então, talvez a gente vai, num momento desse, talvez a gente vai trazer uma solução para o mercado que eu não conversei com o cara pessoalmente, eu não fui lá, ele não veio aqui, mas ao mesmo tempo as coisas estão andando, e isso está servindo para uma série de coisas. Hoje tu fala com as pessoas, tu não sabe se a pessoa está em casa, assim, onde que está, às vezes tu tá falando com a pessoa, tu escuta o cachorro acuando, e o cara está ali resolvendo questões, né? E então é tanta mudança junto, essa questão das lives que a gente está fazendo, né? Quanta gente está disseminando, está compartilhando conhecimento a partir disso. Então é muita mudança, é muita mudança. E eu acho que nessas mudanças todas tem muita oportunidade. Tem desafios, óbvio que tem. Né? A gente está falando assim, eu mesmo com a questão das franquias, por incrível que pareça, até aumentou a procura agora, porque como é uma franquia que tu pode trabalhar de casa e ela é um investimento que não é um investimento alto, muita gente está optando, que legal, dá para fazer de casa e tal. Então, é tanta coisa que está mudando que a gente, humildemente, eu e tu, só o que a gente pode falar aqui é o que a gente acredita, o que a gente acha, mas as respostas realmente não né, são percepções de como a gente está vendo tudo isso. E no calor da emoção ainda, né? Porque a gente está vivendo muito presente tudo isso, né, Fernando? A gente está vivendo a história, né? E estamos vivendo e construindo a história. Então, eu acho que uma das coisas que é importante também é a gente conseguir ter esse. Mais do que nunca, Marcelo, eu vejo que a gente precisa de líderes. E porque líder é quem enxerga a frente. E todo mundo pode ser líder. Então, meu anseio é que todo mundo dentro da área ambiental seja líder, líder da sua carreira, líder da sua trajetória, líder da sua vida, líder. Porque a gente precisa olhar para frente, entender o futuro, entender, então, essas mudanças que estão acontecendo e para onde a gente está indo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, só que fosse, era consiga entender o que a gente está vivendo agora e analisar essas mudanças. Por que tudo isso que a gente falou até agora foi tão importante? Porque é uma mudança de comportamento que está acontecendo que vai refletir aonde a gente vai chegar. Então, a gente precisa falar sobre essas mudanças do que está acontecendo agora para a gente pensar no futuro também. Então, tudo isso que você falou, que você trouxe de coisas de mudança no dia a dia, eu quero ver todas as empresas muitas empresas tiveram que, como você falou, se reorganizar para o home office, né? E muitas empresas nem sonhavam com isso, muitas empresas tinham muito receio com isso. E eu quero ver as empresas agora conseguirem fazer todo mundo voltar sem pensar em home office. Tem algumas pessoas que até gostam mais do presencial do que do home office, mas a grande maioria das pessoas a gente começa a entender da praticidade, né? Eu até falei que outro dia eu abri uma live também falando, eu fiquei o dia inteiro numa reunião atrás da outra, uma atrás da outra, e eu vi, nossa, o meu dia foi tão produtivo, eu fiz sei lá quantas mil reuniões, não lembro quantas foram, mas foi uma atrás da outra, assim, e foi muito produtivo. Uma vez que o tempo de deslocamento e de uma série de coisas que eu perdia no meio do caminho, sabe? Perdia, né? Mas tempos que foram muito mais aproveitados uma vez que eu estava no home office também. Então, tem algumas mudanças que são mudanças de comportamento e que, por exemplo,
o que a gente viu, né, na sociedade como um todo? A gente viu o online, então, como você falou, o online ganhando força, né? E a educação online, eu fiquei muito feliz de ver as grandes instituições pensando em trazer educação para online, porque há tantos anos eu bato nessa tecla de educação online, de você aprender na educação online, e boas formas e práticas de educação online, e não se olhavam para isso, sabe? Então, telemedicina, um monte de coisa que a gente viu de avanço, delegacia online, Tribunal de Justiça. Então, a gente falando, né, sobre perícia, a gente fala muito sobre perícia, que é uma das áreas dentro da área ambiental, da possibilidade dos profissionais na área ambiental, os órgãos ambientais e todos os processos, né, no judiciário também aproveitando aí para trabalhar e zerar aí os processos, né, com meta disso também, de ir atrás desses processos que já estavam em andamento. Então, assim, muitas coisas acontecendo também muito positivas, a gente precisa parar de também só olhar para a desgraça, né, isso é uma das coisas. Mas o ponto da mudança de comportamento, tá, Marcelo? Porque eu acho que isso é o ponto-chave para a gente entender onde estamos e o que a gente está, para onde a gente está indo. As pessoas estão agora... Tem dois comportamentos clássicos, do processo de empatia, né, que você falou. O processo de empatia é básico, que deveria existir sempre, né, e que bom que isso tem ganhado força, né. E aí, nos processos dentro das empresas e de contratação, a gente pode até falar sobre isso, que são dois mundos, eu acho que são dois assuntos aqui. Um deles é como que eu me coloco num momento como esse, né, e o outro é sobre as mudanças no mercado e de tendências do mercado. Eu acho que... Qual dos dois você prefere que a gente comece a falar? Mas eu juro que rapidinho para a gente fechar essas duas linhas de raciocínio, que eu acho que são importantes. Vamos lá, tu que manda. Tá. Então, com relação a isso, você falou das mudanças de comportamento, né? Vamos pensar, gente, as pessoas foram para dentro de casa. Hoje em dia, e todas essas facilidades e coisas que as pessoas tiveram que se adaptar, mas facilidades que surgiram como nunca foi tão pedido comidas via... meu Deus, o nome. Aplicativo, mas Rappi, iFood e tudo mais, né? Então, ou acessórios que eu tô dentro de casa, eu preciso... A vida mudou, eu preciso limpar minha casa. Muitas pessoas tiveram que também tirar os ajudantes que ficavam, né, dentro de casa, para você mesmo virar o dono de casa, a dona de casa, né? E aí, equipamentos que tragam praticidade, né, para o nosso dia a dia, para a gente conseguir viver dentro de casa. Então, olhar também mais para saúde mental, saúde mesmo. Eu não faço exercício, não, preciso fazer exercício em casa. Então, algumas coisas que as pessoas começaram a ter essa percepção e o olhar para o outro, a proximidade e tudo mais que você traz. O que isso traz para a gente, Marcelo? Duas mudanças muito fortes nas pessoas: comodidade e segurança. Todo mundo busca segurança também. Numa situação como essa, todo mundo está com receio, sai com receio e coisa de lava-mão e etc, etc. Como que eu posso ajudar o meu cliente ou ajudar a empresa com a qual eu vou trabalhar, né, mesmo como colaborador também, a trazer comodidade e segurança? Tecnologia, né? Novas tecnologias surgindo de uma série de formas, né? Então, como é que eu faço para viabilizar, para não ter o contato entre as situações X ou Y, inclusive em resíduos? Isso é uma das coisas que eu até falei em uma das lives também, gestão de resíduos, né? E agora, como é que faz? Central de triagem, não, foram para casa, tá, mas os resíduos continuam e a gente precisa resolver, isso é uma problemática. Então, tecnologia para fazer com que eventualmente essas centrais funcionem também sem o contato, né, dos colaboradores. Mas daí é a máquina vindo. Gente, a tendência da máquina, desde Revolução Industrial, né, pelo amor de Deus, a tecnologia, a gente vai barrar a tecnologia avançar? Não, a gente tem mais que investir que a tecnologia avance. E como é que a gente vai, como ser humano, se diferenciar dentro das nossas habilidades como ser humano e ajudar também outros seres humanos a se diferenciarem dentro das habilidades do ser humano, né? Então,
eu acho que isso é uma das questões. Agora, só para a gente fechar o raciocínio sobre essas mudanças, né, de comportamento, a gente precisa pensar nisso também, como que a gente vai oferecer isso para o cliente também. Então, como que o nosso trabalho, o seu produto, o seu serviço, a sua consultoria, ou o que for que você ofereça, né, dentro do mercado, como é que você vai fazer com que seja mais a praticidade e segurança para o cliente? Então, e para a empresa do outro lado, né? Então, eu acho que isso é uma das questões e também do online, né? Então, o online, como é que a gente faz para a gente conseguir transformar os produtos no online, né? Então, trazer essa digitalização que está acontecendo, tá? E como é que você traz, então, para essas necessidades virem para o digital, né? Então, eu vi muita gente trabalhando com auditoria. E como que eu vou fazer auditoria ambiental? Vou fazer auditoria online. Então, criar processos para fazer essas auditorias online. Eu vi auditorias online acontecendo. Tá, mas tem os riscos, Fernando, associados, nunca é a mesma coisa de eu ir lá no dia e ver, ok, mas então como é que você pode fazer o máximo que você pode via online e reduzir para uma visita apenas? Eu acho que esse é um ponto, assim, até tu tocou nesse ponto, e é esse ponto que faltou eu concluir anteriormente. O nosso trabalho, ele envolve, muitas vezes, a questão presencial, né? Eu acho que a grande desafio de quem atua na área ambiental também tem isso, assim, ó. A gente não vai conseguir fazer todo o nosso trabalho todo online, mas repensar o que realmente precisa ser presencial e o que pode ser feito online, né? Eu acho que tem atividades que a gente não vai conseguir, a gente vai precisar ir, vai ter que ir. Só que até essas atividades repensar, otimizar essas atividades, sabe? Eu acho que esse momento ele mostrou como a gente faz muitas coisas, às vezes, desnecessárias. Eu acho que esse é o ponto, assim, ó. Nem tudo vai conseguir ficar online, nem tudo a gente vai resolver pelo computador, mas tem muita coisa que a gente consegue resolver de casa e a gente não enxergava, né? E realmente deixar para o que for realmente necessário. Eu acho que esse senso, assim, ó, de realmente o que for necessário, essa busca pelo simples, isso vai se refletir no mercado ambiental também, muito forte. Sim, porque está refletindo em todo mundo, né? Então é inevitável refletir na gente. Assim como até esse paradigma também, sabe, Marçal, que eu acho de o que não dá para fazer. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa se forçar a pensar. É a partir daí que nascem as inovações e as novas tecnologias. O que não dá para... Ah, não, mas não dá para fazer assim. Será que não dá para fazer assim? Então, até um tempo atrás, a gente não tinha uma série de questões. O drone, eu vi esses dias o drone levando um videozinho falando do drone levando a comida para dentro da casa da pessoa, né? Chegando pela janela. O quanto isso está distante da gente? O quanto o celular estava distante da gente? Se falasse para alguém há 10 anos atrás que a gente teria tudo isso que a gente está tendo hoje, você vai falar, louca, não é possível. Então, assim, é o olhar para frente, é olhar para onde o mundo está indo também, para onde o mundo está caminhando também, e onde que estão essas mudanças desse mundo, né? E aí saber para onde está indo, porque assim a gente consegue entrar nesse fluxo desse rio também, né? Então, não adianta a gente querer ficar... quando é que eu vou voltar à minha atividade normal, né? Qual que é a sua atividade normal? Então, assim, eu acho que isso é uma reflexão muito importante também da gente fazer, em como que a gente traz novas tecnologias também, como essa questão, por exemplo, da gestão de resíduos, ou em todas as áreas dentro da área ambiental. O que realmente não dá? Será que não dá? Então, é a gente também se forçar um pouco a isso, sabe? Eu acho que vale só essa reflexão também da gente trazer para as pessoas começarem a pensar mais nisso também. A gente está precisando repensar, né? Todo mundo está precisando repensar. E eu acho que esse é o maior exercício que a gente pode fazer para as novas oportunidades, para as novas tecnologias, novas coisas surgirem. Agora, uma das questões, Marcelo, que eu acho legal é, com base nisso,
é o foco, e linkando todos os pontos que a gente falou, né? O ponto que você falou sobre como que eu olho para as empresas e para as pessoas que trabalham comigo, e qual que é o meu papel como empresa na sociedade, e fechando tudo isso, lembrar que o foco tem que ser resolver o problema do cliente, o problema da empresa. Então, vamos fazer sempre essa analogia, tá, gente, entre cliente e empresa. Eu quero trabalhar como colaborador, eu estou querendo entrar no mercado como colaborador dentro de uma empresa. Ok, você vai ajudar a empresa, você resolvendo um problema para a empresa também. Se coloca como marca, como produto, como serviço. Você é a sua marca. Então, você também está oferecendo a sua expertise, o seu conhecimento para a empresa, tá? Do outro lado. Então, como que o foco sempre tem que ser esse olhar do ajudar o outro. É a empatia de se colocar no lugar do outro. Sempre foi. Então, meu Deus, agora a gente precisa, dentro de um processo de contratação, as empresas estão passando por momentos delicados. Então, mais do que nunca, você tem que entender esse momento delicado e não simplesmente, eu quero me oferecer aqui para trabalhar com você. Tá, mas calma, né? Entende qual é a necessidade daquela empresa, como que você pode ajudar aquela empresa. Ela está passando por um momento delicado, o que você pode fazer para ajudar com que ela saia desse momento delicado? Junto, você ajudar a ela sair desse momento delicado. Então, eu acho que é muito isso do olhar para o outro e pensando em quais vão ser as necessidades da pessoa do outro lado agora, nesse momento. Qual é a necessidade da empresa com que você trabalha hoje? Qual é a necessidade da empresa que você presta serviço hoje? O que ela precisa? Ela precisa se adaptar no online. Legal, e como é que você pode mostrar que você tem essa adaptabilidade do seu trabalho, do seu serviço dentro do online? Que você realmente oferece isso. Antigamente, né, Marcelo? Antigamente, nem tão antigamente assim. Eu vou entregar um relatório. O relatório para o meu cliente de consultoria, por exemplo, aqui fazendo associação de consultoria, eu tenho que imprimir, levar no cliente e tudo mais. Será que isso vai ser mais necessário? Entendi. Porque a viabilidade do online, sabe? De você ter essa praticidade do online, desse contato com a pessoa que também está nessa praticidade do online. Então, são algumas questões que eu acho que a gente tem que repensar, sempre pensando como que ele é hoje. Então, acho que essa é um ponto importante da gente trazer aqui. Você, de fato, conhece o seu cliente ou a empresa que você trabalha e a empresa para a qual você trabalha hoje? Como que ele é hoje? Quais são as necessidades dele hoje? Como que é o dia a dia dele hoje? Quais são os desafios que ele tem de trabalhar de casa, de cuidar da família, de não sei o quê? Ele está buscando praticidade, ele está buscando segurança, ele está buscando um monte de coisa. E como é que o que você oferece pode conversar com ele hoje? Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante da gente trazer, pensando nesse link de se oferecer como uma solução para a empresa que está do outro lado, né? Muito legal, Fernanda. A gente está aqui há 1h10 já conversando. Foi bem produtivo. Não sei se tu também tem mais alguma coisa que tu queira comentar, mas eu acho que foi bem interessante. Tem mais aqui, tem algumas perguntas que a gente não conseguiu acompanhar aqui, mas deixa eu ver, o Erni, ele colocou: empresas terão que investir em medir temperatura, detectar coronavírus, EPIs para a saúde, em detrimento de investimentos na área ambiental. O foco será a saúde humana. Passaremos a monitorar mais humanos e isso terá impacto nos custos. Eu acho que isso faz parte desse novo momento aí que a gente está vivendo. Eu até percebi, assim, a gente atende muitas empresas e eu vi que eles agiram rápido em relação a isso. Muitas empresas foram rápidas nessa questão e a empresa, geralmente, a iniciativa privada tem um pouco disso, né, de ter que agir rápido para contornar uma situação o mais rápido possível para continuar produzindo, para continuar atendendo as demandas, né. Então, isso eu já estou vendo na prática, assim, as indústrias que a gente visita, quando eu visito, todas elas já tomaram atitudes, estão tendo que investir nisso, e talvez em algum momento isso passe até a fazer parte do próprio negócio, dentro desses novos valores que a gente está tendo que adaptar, né?
E claro, esse recurso acaba saindo de algum lugar, né? Talvez dentro desse conceito de ter que investir em coisas que não precisava antes. Talvez cortar recursos que antes eles tinham para a questão ambiental, talvez isso vai fazer com que a gente se reinvente e invente soluções na área ambiental. Talvez aí podem ter oportunidades para nós, na minha opinião, da área ambiental. Se tu conseguir entregar mais, entregar para o cliente mais, com menos demanda, com menos investimento da parte dele, e se tu conseguir entregar a solução, eu acho que aí tem uma oportunidade. Mas realmente é um ponto para a gente pensar. Em alguns momentos pode ser que falte recursos das empresas para investir em questões ambientais, pode ser, mas aí eu acho que o profissional, quem é da área, vai ter que buscar mostrar para o cliente que ele está tendo aquilo que tu comentou, né? A questão da segurança e da praticidade. O que ele ganha tendo aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Eu acho que a palavra que define todo o mercado daqui para frente é a questão do desafio. Na área ambiental, mais ainda. Só que eu acho que a área ambiental, ela, apesar de ter todo esse desafio, eu acho que ela tem essa questão de ela foi dada uma outra importância maior para a área ambiental. Mesmo com toda a questão política que pode estar acontecendo e tal, mas o consenso, a questão da consciência da humanidade mudou. A questão, o próprio empresário está vendo diferente muitas coisas, sabe? A gente está passando por algumas dificuldades em relação a clientes e tal, né? Dificuldades de muitas vezes do cliente poder manter o serviço com a gente, mas o cliente ele está muito consciente que o serviço é importante, que a preocupação, que a empresa dele está adequada é importante. Então essa equação é uma equação muito que todo mundo vai ter que fazer agora, dentro do seu negócio, dentro da sua atuação profissional. Esse é o grande desafio, pessoal. O mundo não é como a gente conheceu, não vai mais ser. Vai depender de como a gente encara ele para que esse mundo novo venha com mais oportunidades, venha com mais escassez. Eu acho que ficou muito para cada um trabalhar realmente o motivo dele estar atuando, o que ele está entregando, o que ele entrega para o mercado. Eu acho que isso, mais do que nunca, eu sempre bati isso nas aulas, né? Qual o valor que tu entrega para o mercado como profissional. Eu acho que agora, mais ainda, isso está colocado em jogo, né? Tu tem que cada vez mais entregar valor para o mercado, porque o mercado está esperando mais. Em função de tudo que está acontecendo, o mercado espera cada vez mais. E mostrar para a empresa que o que você tem para oferecer consegue fazer com que ela seja mais e melhor também, né, Marçal? Então, exato, mostrar para a empresa que qual é o benefício que ela tem em ter aquele seu produto ou serviço, aquele seu trabalho com ela, né? Então, eu acho que mais do que nunca é transformar isso. Então, qual que é a vantagem dela ter você com ela? Não, e assim, a gente está falando aqui, parece um discurso conceitual, né? Mas tu tem negócio e eu tenho negócio, os dois têm negócio, os dois estão tendo que se adaptar. Pode ter certeza, assim, muita coisa que eu estou falando aqui é coisa que dia a dia eu estou trabalhando com o pessoal. Dia a dia a gente está trabalhando na rede isso. Então, parece um discurso tipo conceitual, o mundo, a gente vai ter que entregar mais e tal, mas honestamente eu nunca vivi isso tão na prática quanto nesse momento. De buscar isso realmente, assim, entregar mais para o mercado, entregar mais para o cliente, atender a real necessidade dele. Nunca foi tão forte isso na empresa. Esse momento exigiu isso. E aí que entra a questão, assim, agora vão surgir os verdadeiros líderes, porque quem enxergar isso, quem trouxer isso, vai nesse momento ser muito importante. Né? Então, isso serve para a empresa, serve para profissional, serve para órgãos públicos, agora serve para políticos, né? Agora vai chegar a hora dos verdadeiros líderes. Eu acho que esse é o desafio, né, para todo mundo. É muita incerteza de tudo que é lado, é muita opinião, é muita informação desencontrada. Cada lado acha que tem a sua razão, cada lado se acha vítima nesse momento, mas agora é a hora de a gente superar tudo isso mesmo, seja politicamente, seja economicamente, seja questão social, e enxergar realmente assim o que cada um pode fazer para melhorar. Se a gente começar, cada um de nós, por exemplo, se eu começar aqui pela Químia, com a minha equipe, com a minha família, com as famílias deles, com os meus clientes, com a sociedade onde eu estou inserido,
Se eu começar por aí, eu já estou fazendo alguma coisa. E se cada um pensar assim, já está fazendo alguma coisa. Eu acho que a coisa, da mesma forma que ela é uma coisa complexa, ela nos mostrou a simplicidade de que muitas das soluções estão em cada um de nós, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Fernanda, da minha parte era isso, eu queria te agradecer, né? Todo esse tempo que a gente conversou, eu aprendi mais uma vez muito contigo aqui, Fernanda. Eu não sei se tu quer reforçar os teus contatos do teu canal também, do teu site e as tuas considerações finais, mas eu só posso mais uma vez te agradecer esse bate-papo, porque sempre que eu converso contigo eu aprendo bastante. Imagina, eu que agradeço. Sim, ficam todos mais que convidados para acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. É MAP, Meio Ambiente na Prática, né? Então, o nosso site é meioambientenapratica.com.br e em todas as redes vocês vão encontrar como map.meioambiente na prática. Eu tenho estado mais presente no Instagram, principalmente porque é o lugar que a gente tem essa troca mais direta, mas estamos em todas as redes e vai ser um prazer ter vocês todos com a gente, que a ideia é realmente formar essa rede de profissionais e que a gente se ajude e que a gente cresça juntos, né? E eu acho que eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar, espero que tenha contribuído de alguma forma aí nesse bate-papo. E se ficar qualquer dúvida também, estou à disposição. E eu acho que o que é legal reforçar como mensagem final é entender que a gente está realmente vivendo a história. E a gente está nesse processo de reinvenção todo mundo junto. O que eu gosto de bater na tecla que é diferente de resiliência, que as pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, eu vou aguentar firme, etc. Não, não é aguentar firme. Porque aguentar firme é como se você estivesse no meio do rio, tentando segurar no meio do rio. Se o rio está passando, você precisa entender esse movimento que está acontecendo, né? E é reinvenção. Desde Darwin, né? O pessoal da área ambiental aí, a capacidade de adaptação, de adaptabilidade que a gente tem. Então, eu acho que isso é um dos pontos importantes da gente pensar, avaliando o comportamento, de tudo isso que a gente falou, avaliando o comportamento e as mudanças de comportamento das pessoas e das empresas, como que a gente pode contribuir com essa adaptação em que todos estamos nos adaptando juntos e crescendo juntos, entendendo que soluções antigas não resolvem problemas novos. Então, se temos problemas novos, a gente precisa de novas soluções e a gente precisa que a gente crie isso juntos. E realmente olhar para o que a gente tem na mão e olhar o que a gente pode fazer agora, sempre pensando no porvir, né? Então, acho que se eu posso deixar um pitaco com relação a isso como sugestão, entendendo que a gente precisa buscar as perguntas e não simplesmente as respostas prontas, que são as perguntas que fazem a gente pensar juntos e evoluir juntos também, e crescer juntos também. Então, é isso. E o que você vende, o que você oferece, é muito mais do que simplesmente o que você vende, o que você oferece. Né? Não é a consultoria, não é a auditoria, não é o turismo, não é a licença, é muito mais profundo do que isso, né? É confiança, o seu trabalho é confiança, é segurança para a empresa que está do outro lado, realmente contribuição, relacionamento. Então, em todo o processo de contratação e de trabalho, de desenvolvimento de carreira e de mercado, é um processo de relacionamento, de troca. Então, que bom que agora a gente tem falado mais sobre isso e que a gente já deveria estar falando há tanto tempo, né? Então, que tudo isso se fortaleça e é isso. Vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Muito obrigado, Fernanda. Foi ótimo conversar contigo novamente. Agradecer o pessoal aqui que comentou, a Mari, o Márcio, Letícia, o Erni, a Maria, tá? O pessoal participando, a Grace. Então, agradecer a todo mundo. Agradecer novamente tu aceitar o nosso convite. Foi ótimo a gente conversar. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Tá, Fernanda? E boa noite, pessoal. Obrigado por estar acompanhando a gente. Eu e a Fernanda, a gente nunca consegue cumprir o prazo que a gente combina, né? Mas isso é um bom sinal. Eu acho que a conversa sempre rende bastante, né, Fernanda? E brigadão. Eu falo que me chamou, você tem que ir me cortando, porque eu entrei e falo pra caramba. Não, mas foi ótimo, ótimo mesmo. Mais uma vez foi muito bom. Brigadão, Fernanda. Bom descanso, boa noite aí.
Eu que Tá, agradeço. obrigado pela parceria de sempre. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau.